Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Apresentação, Gesiel Lopes. Para você conectado comigo, aquele abraço, seja bem-vindo a mais uma edição do Podiaclep. Estamos nós para bater um papo, conversar com mais um integrante da crônica esportiva, não só do Pará, mas do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Ele que já tem a sua história, já tem o seu registro, já tem muita experiência aí nessa estrada da vida. Hoje vamos conversar com ele. Aliás, que ele vai falar o nome dele, hein? Porque a gente fala Frank Souza. Qual é o nome que você quer? Qual é o nome, né? Frank Souza. Mas vamos abrir a tela para Frank Souza. Tudo bem, Frank? Tudo bem, Gesiel, tudo bem, amigos. É um prazer imenso, depois de muito tempo, muitas tentativas, negociações, problemas. Essa negociação foi difícil, hein, meu irmão? Estamos aqui, meu amigo. Pois é, a gente já começa com Frank Souza, né? Mas a gente sabe que o nome tem um nome aí realmente que está lá no registro, né? Está lá na identidade, né? E aliás, que isso aí é até muito bom, né? Porque eu já sei, quando me ligam pelo meu nome, eu já sei que não é nada de rádio, é alguma coisa de compra que eu fiz, débito que eu tenho. Acaba sendo uma dica, né? Bom, meu nome é Anilson Francelino de Souza, né? Francelino de Souza. E exatamente por causa dessa dificuldade de um nome não muito comum, né, e sem muita sonoridade até para comunicação, que me foi mudado para Frank Souza. Aliás, que eu gostei muito. E quem fez isso, já que você vai me perguntar, eu vou logo lhe dizendo, foi o falecido Ramos Neto. Não sei se você conheceu, né? Vozeirão tremendo. Vozeirão, locutor de primeira, noticiarista. E nessa altura eu ia ser locutor de um serviço de publicidade lá na Bernardo Saião, do Ironildo Oliveira. Esse serviço de publicidade é o que a gente chamava de Rádio Cipó, Rádio Cipó. Aliás, que é escola, grande escola Rádio do Cipó. rádio. Eu vim do Rádio Cipó, Rádio Também. Cipó, Rádio de Poste. Isso. Então, aí E tem outros nomes aí também. ele me chamou e perguntou meu nome. Como é que é teu nome, aquele vozeirão dele? Aí eu peguei e disse, Anilson Francelino. E eu tinha vindo da Publisom, que foi onde eu comecei. A Publisom era onde? Era no terminal rodoviário. Né? Eu fui locutor lá aqui em São Brás. Daquelas saídas de ônibus e tudo mais, que era do Kizan Lourenço. E como é que você fazia? Como era a locução lá de São Brás, lá no terminal? Espera aí, deixa logo eu dizer como que foi o negócio do Frank. Aí, quando eu dei meu nome, ele disse, rapaz, esse teu nome dá para político, dá para tudo. Agora, para locutor de rádio, não. Vai ficar Frank Souza, tá bom? Eu digo, tá ótimo. E ficou. Frank Souza. Eu comecei na Publisom, do Kizan Lourenço. Foi uma campanha política de 82, foi logo após a abertura, né? Estava começando a abertura política no Brasil e tal. E aí teve uma campanha. Mas você já vinha de rádio ou não? Não, tinha só a vontade. Quantos anos? Qual a idade nessa época? 82, eu devia ter uns 21 anos, 20 anos. Mas já ouvia rádio? Sou de 61, né? 21 anos. Já, claro, o rádio sempre foi paixão, né? Você é daqui mesmo, de Belém, da capital? Sou do bairro do Guamá. Bairro do Guamá? Da rua Paulo Cícero. Um dos bairros mais populosos de Belém. Grande Guamá, Jurunas. Grande abraço. Hoje eu moro em Ananindeua, mas Paulo sou do Guamá. Cícero é o nome da rua? Paulo Cícero. É perto ali da entrada do pronto-socorro. Eu sei. Você é vizinho lá do nosso querido Reinaldo Vieira. Né? Não, o Reinaldo era guamaense, mas morava lá quase na Augusto Corrêa. Eu moro bem próximo a José Bonifácio. Mônaco de Matos, né? Zeriel Mônico de Matos. Mônico de Matos. Se não me engano, o Carlos Magno é também de lá. Bom, então, resumindo, aí, nessa campanha política, o meu irmão falecido, Hamilton, ele era motorista e ele conseguiu trabalhar no PTB, que era um partido político que tinha aqui a sede, né? Ele era motorista... Ele era motorista dos políticos lá. Aí os caras exigiram que ele fosse locutor. Olha, aí ele disse, pô, eu sou motorista, não sou locutor e tal. E comentou isso em casa. Eu tinha chegado para almoçar e ele estava falando com a mamãe, eu não vou mais, porque eu sou motorista, eu não sou locutor. Eu digo, olha, eu vou, que era o meu sonho, né? Eu vou. Ele disse, tu vai? Eu vou.
Aí nós fomos lá no PTB, aí era até o Seu Aguiar, pai do Carlos Aguiar, que é operador de áudio, era o grande locutor lá, né? Aí quando cheguei lá, o cara me deu a planilha para eu ler do que seria a campanha, né? Aí eu fiz. Eu me lembro até hoje quase todo o texto. Né? Qual era o texto? Era "Esta é a voz do Partido Trabalhista Brasileiro", anunciando naquela entonação, aquela impostação, né? Anunciando os seus candidatos para o pleito de 15 de novembro, para governador fulano de tal, para deputado federal. Quem era o candidato a governador à época? Era Mário Sampaio. Mário Sampaio. Ganhou ou não? Não ganhou. Não. Para deputado federal era Américo Silva. Ganhou ou não? Não. Não ganhou ninguém. Para deputado estadual, rapaz, eu não me lembro. Eu sei que para vereador era o Jorge Nogueira, que também não ganhou. Nossa! Mas foi o Jorge quem disse para mim, olha, fica trabalhando aqui. Aí no carro ele chegou comigo, né? Cara esperto, político esperto. Chegou comigo e disse, olha, tu vai sair aí pela cidade, pô, todo mundo gostou do teu trabalho aí, da tua voz, então tu vai sair com o teu irmão aí, massacra o meu nome aí pro pessoal. Olha só a jogada. Que eu vou te botar no rádio. Aí, pô, com essa promessa, meu irmão, eu saí. Ele disse, não, preferência lá pro Guamá, que ele era do Guamá também. Aí eu ia lá pro Guamá e... Bom, ele não me levou propriamente para o rádio, mas ele dizia que conhecia o Kizan Lourenço e já para o final da campanha ele me levou até o Palácio do Rádio, onde a Rádio Clube, né? Presidente Vargas. Lá na Presidente Vargas. E lá ele falou com o Kizan. Ele nem conhecia o Kizan, ele entrou lá e o Kizan veio falar com ele. Disse, Kizan, é o seguinte, eu tenho um garoto que vai ser a revelação do rádio. O moleque é muito bom, não sei o quê, não sei o quê. E eu trouxe ele aqui para te botar aqui na Rádio Clube. O Kizan disse, não, mas não é assim, não. Aí veio conversar comigo, perguntou a minha idade, se eu estudava. Eu disse que sim. Ele disse, olha, faz o seguinte, eu estou precisando de um locutor para o terminal rodoviário. Eu tenho lá uma empresa de publicidade, eu estou precisando de um locutor. Se você quiser fazer um teste lá, eu disse, não, eu quero sim. E eu fui e fiquei 3 anos. 3 anos. Chamando lá passageiros. De lá... Você começava a que horas? Era 6 da manhã e até meio-dia. 6 ao meio-dia. Aí depois vinha outro turno, outro colega, até a noite. Rodava até a noite, até 9 da noite lá. E lá chamava o pessoal para ir para... E como é que era lá no terminal? Tinha um estúdiozinho? Tinha um estúdio bonitinho, igual esse aqui, todo tinha um climatizado. Operador Não tinha operador, era já um esquema tipo FM. Já automatizado. Né? A gente colocava música, a gente rodava propaganda e fazia a chamada de passageiros, né? Nos horários que saíam os ônibus, a gente tinha que chamar antecipadamente o pessoal tomar O que está aparecendo aqui? Frank Souza. Isso aí é na cultura, isso é na cultura. Quantos anos você já tinha aqui, Frank? Olha, provavelmente uns 24 anos aí, mais ou menos. Já estava meio que saindo lá do terminal e indo para a cultura já, né? Isso. Onde é que ficava o Estúdio da Cultura nessa época? Ficava aí onde é mesmo. Hoje, na Almirante não. Era aqui na Almirante, que hoje está na Pariquis, né? Pariquis, na Almirante Barroso, próximo ali ao antigo quartel da PM, ali na Travessa do Chaco, se não me engano. E foram 3 anos lá no terminal rodoviário. 3 anos. Aí... Qual é a lembrança que tu tens dessa época lá, de locutor do terminal rodoviário de Belém? Era aquela chamada de passageiros, né, que a gente fazia aí. Você conheceu metade das cidades que você chamava lá? Não. Aliás, eu acho que eu conheci umas 2 ou 3 só. Mas era assim, porque aquela chamada era importante, porque senão pessoas, principalmente de fora, um serviço de utilidade poderiam pública. Perder a saída. Então era assim, me lembrar de uma aqui. Atenção, senhores passageiros com destino a Bragança. Queiram dirigir-se à plataforma B. Tenham todos uma boa viagem, informou Publisom. O som dos grandes acontecimentos. Olha só, era isso. Rapaz. Era desse nível mesmo. E o Kizan gostou muito. E esse vozeirão aí não te levou para o aeroporto, não? Para ser o locutor lá do aeroporto? Não, o Kizan disse, olha, tu vais comigo para o rádio. Vou te levar para o rádio.
Aí nós chegamos a gravar um piloto, mas não evoluiu muito. Logo em seguida, eu comecei a namorar. O Kizan, na época, estava o quê? Na Marajoara já, não? Ele estava na Rádio Clube. Era na Rádio Clube. Na Rádio Clube. Tá. Né? E ele estava iniciando o TV Cidade. TV Cidade, que tem tudo a ver com o nosso presidente de honra também, É, Getúlio Oliva, Getúlio, né? com certeza. Ele estava iniciando o TV Cidade. Bom, eu sei que isso foi em 82, finalzinho de 82. Aí, 83, eu entrei na faculdade, eu fiz pedagogia. Você é pedagogo, né? Sou pedagogo. Aí, em 84, 83 para 84, eu comecei a namorar uma moça que depois me casei, eu me divorciei depois. E aí ela morava em Marabá, o pai era a dona Márcia Cristina, um abraço. Ela morava em Marabá, a gente começou a namorar e quando foi um dia ela me ligou. Ela disse, olha, eu conversei aqui com o pessoal da televisão, minha mãe conversou também, e tem uma vaga aqui para locutor, e nós falamos o teu nome, o cara disse que é para você vir para cá. Era televisão local, TV local, né? Aí eu fui, cancelei, tranquei minha matrícula na Federal, entreguei o lugar na Publisul. Poxa, essa oportunidade, Você né? tem que correr atrás, né? É verdade. Aí, Qual era o nome da TV lá, você lembra? Era TV Tocantins de Marabá. TV Tocantins. Daí existe, né? TV Tocantins. Eu acho não existe Não? mais. Porque nessa época aconteceu um episódio marcante também, né? Eu comecei a trabalhar em Marabá. Então foi vamos assim. eternizar esse episódio. Foi assim, eu cheguei em Marabá para justamente ir atrás dessa vaga, né? Aí me instalei na casa da namorada, eu juntei o útil ao agradável, né? Com o aval do meu sogro, Trindade, a quem eu mando um abraço. Você se dava bem com o e seu da dona sogro? Iracema até hoje. Até Sou hoje? separado da filha dele, Oh, mas graças até a Deus. hoje uma relação. Dava bem com a sogra também? Com certeza. Opa, que coisa Iracema. Aí, lá, nós resolvemos que íamos logo na televisão. Eu cheguei no final de semana e no domingo nós fomos logo na televisão, né? Quando cheguei lá na televisão, era uma região lá, Folha 38, alguma coisa assim, lá em Marabá, não me lembro bem, perto do Matadouro de Marabá. Aí chegamos na televisão, só tinha um rapaz que estava jogando a programação só gravada, né? Naquelas fitas, uma tique, né? Jogando a programação. E eu cheguei, por coincidência, no momento que ele estava com um papel de uma utilidade pública e não tinha locutor. Olha, quem é do É mar muita não enjoa, sorte, né? É, com certeza. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, você sabe quem é essa pessoa, que eu vou falar o nome, você já deve ter ido lá por Marabá, né? Era o José Pereira, que não é outro senão Zeca Moreno. Olha, que hoje Zeca Moreno é locutor lá, famoso, Poxa, inclusive, né? Grande abraço. O Zeca aí. Moreno era operador, né? E aí eu cheguei lá e falei com ele. Ele disse, olha, rapaz, o diretor não está, é domingo, ele só deve vir para cá na segunda-feira, amanhã. Mas eu estou, inclusive, com uma nota de utilidade pública aqui e estou enrascado, que não tem um locutor. Aí ele pegou, me olhou assim e disse... falando comigo mesmo. Você quer gravar isso aqui? Eu disse, faço, sim. Ele disse, tá, então vou preparar aqui. Aí eu gravei, não me lembro bem. Preparou a trilha, tudinho. Não, eu gravei só o áudio mesmo, o áudio. ele montou lá e jogou no ar. Rápido e tal. Aí o diretor estava na cidade. E ele ligou para lá. E aí, vem cá, quem é esse locutor aí? Por que autorizou e tal? Aí o Zeca disse para ele assim, não, rapaz, você é um rapaz, veio de Belém, veio te procurar aqui e tal. E aí conversaram lá e desligou e disse para mim, olha, pô, e me deu uma bronca, porque não era para ter te colocado aí no ar. Tem nada a ver com isso. Mas ele disse que gostou, que é para te vir segunda-feira falar com ele. Pronto, já foi o teste. Bom, aí eu fui na segunda-feira, chegou lá, conversei com ele, o diretor, não me lembro o nome, rapaz, desse rapaz. Só que ele disse, olha, eu não posso te contratar agora, porque nós dependemos da prefeitura, é a prefeitura quem contrata, então tem todo um calendário lá, mas
Se você não conseguir outra coisa por aqui, com certeza eu vou lhe contratar. Aí eu saí de lá, estava acompanhado da Iracema, minha sogra, né, na época. Saí de lá, ela disse, olha, tem outra TV aqui, bora logo lá. Aí nós fomos para essa outra TV, que era a Tocantins. Essa que eu estava era a TV Marabá. Ah, tá. Que era da prefeitura. Aí eu fui para Tocantins, que era Bandeirantes, na época. Aí chegou lá, falei com um rapaz que estava lá, eu disse, olha, eu queria falar com o diretor. Ele disse, não, pode falar, eu não sou diretor, mas eu sou filho do dono. Pronto. Eu digo, pronto. Eu disse, aí eu contei a história, que era de Belém, tal. Ele disse, olha, faz o seguinte, vamos gravar então um teste. Pegou uns papéis de telejornal que eles tinham lá, mandou ir para o estúdio. Eu não tinha experiência nenhuma. Seria uma espécie de um noticiário. Noticiário. Mandou eu fazer, eu fiz. E ele guardou. Aí não demorou muito, o diretor chegou lá. Era o Hiroshi Bogé, não sei se você conhece, é jornalista famoso lá da região sul do Pará. Já ouvi falar. Não... É colunista. Aí o Hiroshi Bogé chegou, aí disse, olha, fiz um teste com um rapaz aí. O Hiroshi disse, tá, tudo bem, eu vou apreciar e segunda-feira eu te digo, te dou uma posição. Isso era no domingo ainda. Né? Tá bom. Na segunda-feira, né, eu falei com o diretor. Isso eu saí, falei com o diretor, falei com o Hiroshi, foi. Isso, na terça-feira. Na terça-feira eu voltei lá. Aí o Hiroshi disse assim mesmo, olha, eu gostei do teu teste, gostei da tua voz, da tua dicção, mas tu não tens imagem para televisão. Peguei e disse, eu era meio impetuoso quando era novo. Eu disse para ele, olha, sinceramente, tu queres dizer que eu sou negro e não posso fazer? Porque, me desculpa a sinceridade, você apresenta programa na televisão aqui, que eu já vi a sua chamada aí. Por que eu não posso apresentar aí? Eu quis dizer que ele era feio igual eu. Uma maneira gentil de dizer, né? Aí ele, não tem nada a ver negócio de cor. Eu digo, então o que é? Se você gostou do teste. Ele disse, não. Eu digo, não, tá tudo bem. Aí ele disse, não, depois eu vou pensar e tal. Saí de lá na terça-feira. Olha, eu tinha chegado em Marabá no sábado. No domingo eu fui toda essa maratona de na domingo. Terça-feira eu voltei lá para saber a resposta. Aí eu digo, quer saber? Eu tinha já andado pela cidade já na segunda-feira e tinha visto que tinha um serviço de som. Aí eu disse, eu vou lá naquele serviço de som, porque eu tinha que trabalhar. Claro. Eu estava chegando na cidade, na casa do sogro, né? Aí eu fui lá na cidade, eu conversei com... Chegou lá, vi o som, perguntei onde era o estúdio, o cara me disse. Eu conversei com um rapaz chamado Wilson Alves de Melo, que é da WA, hoje uma grande produtora lá em Marabá. Na época ele tinha 16 anos, era um garoto, um vozeirão lindo também, moleque muito bom. Cheguei lá e me apresentei. Ele pegou e disse, olha, eu não estou precisando, eu tenho um locutor aqui, mas faz o seguinte, quer fazer um teste? Eu disse, quero. Era tudo escrito lá, o roteiro, a publicidade dele, toda escrita, não tinha nada gravado, era tudo ao vivo. Aí ele me deu lá aí eu olhei assim, eram umas letras feias, eu disse, eu posso dar uma ajeitada aqui? Não, pode, fica à vontade. Aí vamos fazer uma edição peguei aqui, o papel lá, ajeitei tudo direitinho no meu perfil, aí ele disse, quando tiver ok, se tu quiser, pode ler, aí já é no ar mesmo. Rapaz, aí eu comecei a ler, ele disse, porra, cara, eu gostei muito. Só que eu tenho aqui o baixinho, que era o locutor. Mas eu vou falar com meu pai. Aí, qualquer coisa, eu mando o baixinho para a Cidade Nova e tu fica aqui comigo. Resumindo, eu fiquei logo com ele. Fiquei trabalhando com ele. Com alguns dias que eu estava trabalhando, umas 2 semanas, eu acho. E você lá na publicidade fazia um horário, tipo pela manhã? Não, eu fazia o dia todo. Eu pegava 9 da manhã e até 5 da tarde. Era praticamente amanhã e à tarde. Certo. Quando eu estou lá uma semana, o cara que me achou feio,
O cara que me achou, que não tinha imagem, o Hiroshi, chegou lá, parou o carro dele lá e foi lá. Ei, rapaz, pô, tô te ouvindo aqui na cidade, pô. Pô, tu sumiu, tu não voltou mais lá. Eu digo, não, pô, tô esperando a tua posição. Te dei o telefone lá da casa onde eu tô. Ele disse, não, pô, vamos lá, você vai fazer o jornal comigo e tal. Poxa. Aí eu fui falar com o Wilson, né, o rapaz que estava me dando a oportunidade. Eu disse, pô, a gente está começando um negócio legal. Porque eu comecei a organizar a publicidade dele todinha, comecei a gravar, disse, Wilson, a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo lendo isso ao vivo. Vamos gravar. Você começou a dar uma modernizada. Foi. Né? A gente vai gravar isso aqui numa fita, grava de um lado, depois vira, grava o resto do outro. Para automatizar. Quando terminar um lado, roda uma música, faz virar e jogar o outro. Ele disse, é mesmo, é. E comecei, fiz, tal, ficou tudo bacana. Esse tempo a gente pode sair no comércio, por ver se arruma uma publicidade e tal. Bom, Gisele, isso aí é o começo, tem tanta coisa. Aí o Hiroshi chegou lá, não, eu quero que tu vá para a televisão, rapaz, comigo e tal. Pá. Eu disse, mas Hiroshi, eu já estou aqui. Não, pô, bora para lá. Eu vou te dar um salário bom, pô. Tá bom. Aí o Wilson disse, olha, eu não sei, esse cara aí não tem boa fama por aqui. Assim mesmo. Eu digo, não, mas eu vou, que eu precisava do espaço, claro. Eu precisava mostrar o trabalho. Eu digo, Wilson, faz o seguinte, eu vou ficar contigo aqui até 4. Lá começava às 6 horas o jornal. Era o tempo que eu pegava o Folha 12, que era um ônibus que passava por lá, me deixava na rodovia perto lá do Matadouro, e eu pegava uma estrada até chegar lá no Matadouro, para onde era o estúdio da televisão. E eu fiz assim. Eu ficava com ele até 4 horas, 16 horas, né? Eu saía, atravessava a rua, pegava o ônibus e comecei a ir lá para a televisão. E comecei a fazer o Jornal do Povo. 18 horas. 18 horas. Eu nunca tinha tido experiência de televisão, a não ser gravar aquele comercial lá. Você fazia em pé, sentado assim? Era sentado, era eu... E uma outra moça chamada Sônia Elizabeth, uma moça gaúcha, se não me engano. Era aquilo que se pode dizer a Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera. Bom, ela era a Bela, eu era a Fera. Não precisa falar muito. Resumindo, chegava para fazer o jornal, não tinha nada pronto. O Hiroshi estava na rua atrás de matéria. Quando ele chegava, ele dizia assim mesmo, eu vou preparar logo a manchete. Aí ele corria lá para uma máquina de escrever, né, que ele tinha lá, um bocado de lauda, aí, tipo assim, Marabá está vivendo a crise da falta d'água, candidato à prefeitura de Marabá é acusado de roubo. Era mais ou menos assim, ônibus não passa na folha 17. Aí ele preparava aquelas manchetes, trazia as laudas, dava uma para mim, para a Sônia Elizabeth lá, e ele dizia, olha, vocês chamam, quando cair o jornal, vocês chamam essas manchetes, entra o bloco de comercial, vou preparar a primeira matéria. Olha. Ele preparava só a cabeça. Aí, pô, caiu o jornal, vai cair o jornal, vai, começa, tal. Aí começava comigo, né? Boa noite e tal, Jornal do Povo, não sei o que, eu... primeira manchete, lá, qual fosse, dava uma, a menina dava outra, aquele ping-pong. Aí, daqui a pouco os detalhes, daqui a 3 minutos. Nesses 3 minutos, rodava um bloco de comercial que às vezes dava até 5. Era o enroleixo. Era enroleixo. Aí ele, aí ele trazia a primeira lauda, já da primeira matéria. Aí a gente lia tudo ao vivo, assim, sem teleprompter, sem nada. Bom, daí eu fiquei uns meses, só que a grana nunca apareceu. Caiu o jornal, mas não caía a grana. A grana nunca apareceu. Nossa. Começou a virar um negócio muito político, direcionado para atacar um candidato. E eu comecei a pensar, é melhor sair fora disso. Que bom que você ainda estava lá na publicidade. Estava, não larguei. É melhor sair fora disso, porque eu não estou ganhando dinheiro, ninguém me conhece aqui em Marabá, né? Vai sobrar para mim.
Verdade. Dito e feito. Como diz o ditado, a corda, ela sempre rompe para o lado mais fraco, né? E eu pensei tudo isso, inclusive a questão de ser negro. Porque Você sentia que tinha mesmo não isso, adianta a gente a querer época? dizer... A época não, até hoje, Até José. hoje. É. Até hoje há uma certa restrição, não tanto quanto, mas de lei que basta tem por você aí. ver o número de negros que trabalham na televisão. Ainda são poucos, e aí a gente ainda se admira quando vê um negro em destaque. Que não era para admirar, Não né? era. Para ser uma coisa né? normal, né? Normal, porque Hoje nós temos aí o que deve prevalecer é o talento, não a tua cor, não é Hoje verdade? nós temos aí em rede nacional a destacar, temos outros, mas temos aí a Maju, né? Mas aí você conta no dedo, né? Maju, você vê em novela, mas assim, comandando programas e tal. Fantástico, né? Agora que está entrando a rapaziada negra aí, em função muito da pressão de lei, que não deveria ter lei para isso, é uma coisa absurda, mas tudo bem. Bom, agora você imagina, década de 80, regime militar, interior do estado, região violenta na época, que era Marabá, que hoje em dia até não é mais como era. Não, hoje em dia é uma cidade desenvolvida, Marabá, uma nova mentalidade, mas aquela altura você imagina. Então, eu pensei tudo isso. Aí aí eu falei, olha, Hiroshi, eu vou sair. Ele pegou, não, Frank, fica mais esse período aí, pô, porque eu digo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar esse final de semana, se não pintar nada, eu vou sair. Não, sexta-feira eu te pago. Rapaz, ainda bem que ele não me pagou. Até hoje ele não pagou. Até hoje não. Eu saí, falei para a Sônia, digo, olha, Sônia, eu estou saindo. Ela disse, não, eu também vou sair, que o meu marido já até me alertou também para eu sair. O marido dela era capitão do Exército. Olha só. Me alertou para eu sair, que está ficando um negócio muito político, direcionado. Meu irmão, eu saí. Na outra semana, eles pegaram um rapaz que fazia esporte lá, eu acho que era Vanderlan o nome dele, era um senhor já, para mim, na época, era um senhor. E botaram para fazer, era um cara de lá, da região, conhecido e tal. Ele começou a fazer e levou um entrevistado. Esse entrevistado, no jornal lá, começou a acusar um cidadão que era candidato a prefeito lá de roubo, de matar gente, de roubar, não sei o quê. Resumindo, foram lá e mataram o cara no estúdio. Olha aí, no estúdio. No estúdio. Isso aí repercutiu nacionalmente. Então, imagina se sou eu o apresentador. E não mataram o apresentador, o cara que estava lá, porque, segundo eu soube Depois eu conversei com o pessoal, depois de um tempo, o cara disse, olha, só não mataram o Vanderlan porque o cara que deu o tiro no outro lá, que estava comandando tudo, disse, tu só não vai morrer porque eu conheço a tua mulher, teus filhos, sei que tu é um blefado, tu não vais morrer por isso. Que coisa. Ou seja, livramento, né? Grande livramento. Grande livramento. Grande livramento. Depois de lá, eu vim embora para Belém. Eu me casei, Me casei, trouxe minha mulher, já estava esperando o neném, veio para cá, aí foi que eu fui trabalhar lá no Oliveira Som, lá na Bernardo Saião, onde eu recebi, eu voltei para trabalhar com eles, né, lá na Oliveira Som. Aí voltei, porque eu trabalhei quando era da Publisom, saí, trabalhei lá. Depois fui para Marabá, voltei e trabalhei com eles de novo. E nessa época, Frank, a publicidade, né, de som... Dava muito dinheiro, cara. Era um mercado muito forte, muito né, bom. Da comunicação, né? Eu ganhava mais do que na rádio, para ter uma ideia. Por exemplo, lá em Marabá, quando chegava o anúncio da Celpa, rapaz, a gente pulava de alegria. Porque, vamos dizer, se fosse hoje, um anúncio era uma faixa de R$150. Aí os caras diziam, olha, 10, 20 anúncios. Pô, a gente fazia a feira. A feira, mano. Eu não ganhava isso nunca na rádio. É verdade. Você sabe que nós estávamos falando no pré-Podiaclep, né? Sobre a questão de ouvir rádio, né? Quem começa a trabalhar em rádio, ouvir rádio, ser um ouvinte de rádio, e eu realmente defendo isso, que quem trabalha em rádio tem que gostar de rádio. Claro. Tem que ouvir rádio, tem que gostar de ouvir rádio.
O rádio ele não acaba quando você diz assim, no meu caso eu digo assim, tchau galera. Não acaba. Você vai para casa ouvindo rádio. Fica em casa ouvindo rádio. Está no carro ouvindo rádio. Se for igual eu, que vou ouvir tudo que eu fiz. Verdade. E uma das coisas que eu tinha muita vontade, era um sonho, era gravar uma chamada da Celpa, da Rede Celpa. Da Rede Celpa, né? E eu fiz isso, eu consegui fazer isso. Na época Transpaz, né? Quando eu comecei lá, ainda era Transpaz ainda. E uma vez o Paulo Sérgio Miranda... Paulo Sérgio. Você lembra que eu andei por lá, né? Sim, com um projeto. Nós vamos tocar nisso. Aí ele por lá disse... Quer gravar isso aí, garoto? Pô, era o meu sonho. Aí eu gravei uma chamada para a Rede Celpa. Poxa, era fantástico, né? Era. Bom, então, só para a gente não para entrar no rádio, que até então ainda não entrei no rádio. Você está na publicidade. Ainda estou na publicidade. Aí eu vim para Belém, voltei lá para o Oliveira Som, né, do saudoso Ironildo Oliveira, do Ivonil, do Ivonaldo, tudo lá, lá na Bernardo Sayão, no Porto da Palha. Voltei para lá. Aí quando foi com quase um ano, a minha sogra me liga de novo. Mas essa sogra é importante na tua história, hein? Ela disse, olha... Iracema. Ela disse assim mesmo, vem que a rádio Itacaiúna já está no ar aqui, está em fase de experiência. Ô, sogra pai d'égua. Aí eu peguei, me mandei, porque o Hiroshi tinha me prometido mesmo, ele não me pagou, mas ele me prometeu. Ele disse, olha, no dia que tiver uma rádio, tu vai para lá, a gente vai botar uma rádio aqui. Aí pronto, aí eu voltei, aí eu fui direto lá com ele, com o Hiroshi. Chegou lá, nesse dia, o dono da rádio estava lá, era o deputado Aziz Mutran, da família Mutran, né? Era o dono da rádio. Eles tinham instalado a rádio, estava em fase experimental, só tinha uma gravação, primeira voz do rádio em Marabá, chama-se Cláudio Black, que você deve conhecer. Conheço. Primeira voz. E o primeiro programa aí no ar foi do Frank Souza, chamado Chamada Geral. Chamada Geral. Foi. E ao ar que horas? Era de 9 ao meio-dia. 9 ao meio-dia. Aí sim, aí eu cheguei lá, o Hiroshi deu uma que não me conhecia, ficou meio assim. Eu disse, Hiroshi, eu vim fazer aquele teste que tu falou e tal, a rádio está no ar. Aí ele, não, tá, vou ver, não sei o que. Aí o seu Aziz, o dono da rádio, saiu e disse assim, Hiroshi, ele falava assim como eu vou falar. Tinha um pessoal lá, esse pessoal aí. Aí olhou assim, o que é que esse neguinho quer? Era eu. Aí o Hiroshi, não, seu Aziz, esse rapaz aqui é locutor, já trabalhou comigo, é um bom locutor. E ele quer fazer um teste aí. Aí o seu Aziz disse assim, então, vem cá, entra aí, fala aí que eu quero ouvir. Aí, na mesa de áudio, Zé Pereira, Zeca Moreno. Sim. Saiu da TV, estava na rádio. Aí o Zeca Moreno disse, pô, então a chance aí, pô. Aí, bora lá. Rapaz, aí na Oliveira Som, quando eu tinha voltado de Marabá para cá, que eu fiz uma espécie de programa à noite chamado Disc Music. Era um programa que, inclusive, o pessoal podia telefonar para o estúdio. Eles criaram até como é que dá? Um pad, que a gente jogava o som do telefone para as caixinhas. Era um negócio bacana mesmo. E aí eu estava com a ideia daquele programa. Chegou lá, eu comecei a fazer igualzinho como eu fazia no programa aqui. Aí tinha telefone, o pessoal podia ligar, e o pessoal começou em Marabá, a primeira rádio, ligar para a rádio, eu comecei Mas isso no teste? No teste, ao vivo. Você já fez valendo, né? Valendo. Parece uma coisa assim inventada. Eu fiz o teste, já fiquei trabalhando. O seu Aziz me chamou, disse, você tem carteira de trabalho? Eu disse, tenho, você já está contratado. Continua. O Hiroshi chegou e disse, olha, continua aí que a gente está na programação experimental e amanhã tu vem de novo e tal. Já fiquei. Assinaram a carteira? Assinaram. Recebeu? Recebi. A empresa do seu Aziz era uma empresa forte, né? Assinei.
Fiquei trabalhando por 6 meses, fui contratado pelo Grupo Liberal. Grupo Liberal, o Grupo Liberal em Marabá. estava montando a TV lá. E aí o diretor Guarani Júnior estava na área lá, ouviu o meu trabalho, gostou. E aí, coincidência, eu vim para Belém, pediu para tratar um assunto da universidade, que estava trancado, eu vim em Belém e procurei o sindicato, que até então não era sindicalizado, eu queria normalizar a situação. Com a carteira assinada, eu vim no sindicato, era o presidente Irã. Aliás, que como eu sou... Era o Cavalcante, o Irã era vice, mas estava assumindo a presidência. Como eu sou ouvinte de rádio, ontem eu estava ouvindo você falar sobre sindicato, né? Sindicato, isso, a CLEP, isso. Tudo isso na... Acho que é importante isso, né? Sim. Importante. Aí o que é que eu fiz? Eu fui lá no sindicato, aí eu disse, olha, eu quero me sindicalizar e tal, direitinho. Você tem aí a carteira? Tenho, tudo e tal. Não, está tudo bem. Aí eu disse... Aí, na conversa, ele disse, mas você é de Marabá? Eu disse, não, eu sou de Belém. Eu estou lá, estou na rádio lá. Mas a minha vontade era trabalhar aqui, né? Até porque eu sou universitário, está trancada a minha universidade. Ele pegou e disse, olha, o Grupo Liberal está fazendo uma renovação. E o Guarani Júnior, inclusive, esteve aqui para regularizar a situação de umas pessoas. Se você quiser, eu ligo para ele. Você quer? Claro. Aí o seu Irã, ele pegou o telefone, ligou para o Guarani e disse, Guarani, tem um rapaz aqui de Marabá que está querendo uma oportunidade e tal. Como eu sei que você está mudando tudo aí, você gostaria de falar com ele? Aí eles conversaram não sei o que lá. Aí ele disse, bom... Aí parou, olhou para mim e disse, faz programa de manhã lá? Eu disse, faço de manhã até meio-dia. Ele faz programa de manhã. Aí ele disse assim mesmo, bota ele para falar comigo. Aí eu disse, olha, ele quer falar contigo. Deve ter dito isso para ele, né? Ele passou para mim. Aí ele disse, olha, passe aqui comigo amanhã. Rapaz, eu já saí de lá, fui para casa alegre para caramba aqui no Guamá. No outro dia eu estava lá na Liberal. Ele disse... Eu ouvi o teu trabalho, nós estamos instalando uma televisão lá e eu fiquei com o teu nome para entrar em contato. Olha, rapaz, que coincidência. Só coincidência, cara. E aí eu fiquei na Liberal, fiquei já, ele disse, não, já, se quiser ficar, tu já fica. Aí eu disse, não, mas eu tenho que ir lá para acertar tudo direitinho. Ele disse, então vá, acerte, se apresente. Quanto é que você ganha lá? Aí eu disse lá o valor. Esse pode deixar, eu vou lhe dar tanto a mais aqui. 3 vezes mais. Se ele me desse o mesmo, eu já queria. Já estava feliz, né? Aí eu voltei para Marabá. Mas eu tinha feito lá um trabalho muito bom. O pessoal gostava muito de mim, mas eu tive que entregar. Aproveitar a oportunidade. Aproveitar, né? É o famoso cavalo, né? Cavalo selado. Aí o pessoal não queria, melhoraram um pouco o salário e tal, mas eu digo, olha, gente, eu sinto muito. Rapaz, mas para Belém tem muita gente boa, rapaz, tu vai te perder lá, não sei o quê e tal. Eu digo, mas aqueles conselhos. Mas eu preciso fazer isso, porque como é que eu vou saber? Né? Aí eu vim, me apresentei lá na Liberal, aí assinaram minha carteira e tal, e a minha história em Belém já começa. E o que você fez a primeira vez na Liberal lá? Eu cheguei na Liberal no ano de 1987. 87. Foi. Eu entrei na rádio em 86, na Rádio Itacaiunas, fiquei até o final do ano e em 87 eu entrei na Liberal. Eu fiz 87, 88, saí em 89. A primeira coisa que eu fiz foi um programa no horário de 11 ao meio-dia, que era apresentado pelo ex-presidente da nossa associação, o Edson Matoso. Ele fazia um programa de 11 ao meio-dia. E ele saiu, e quando eu cheguei, me colocaram nesse horário. Mas Qual era o nome do programa? Eu não me lembro. Mas era programa de variedades? Era de música, de variedades e tal. Eu fiz, aí depois me encaminharam para o esporte, né? Aí eu fiquei na equipe do Sidom, a equipe legal. Então a tua história no esporte começa na Liberal. Na Liberal. Com o Carlos Sidom. Não, realmente começou em Marabá.
Marabá, porque você lá chegou na a fazer Rádio esporte. Itacaiunas eu fazia. Agora, interessante, eu comecei como comentarista. Comenta aí. Você já começou no final, vamos dizer, de carreira, No né? final eu era comentarista, o narrador era o Edmar Brito. Não, eu digo assim no final, para a gente entender, porque normalmente vem uns passos, né? É. O repórter, o narrador, aí quando já está indo já para a aposentadoria, vamos comentar, comentarista, né? Quando a vista já não dá mais. Mas eu fui ao contrário. Eu cheguei, ao contrário, né? Eu comecei a fazer comentários. Não, tu vai comentar lá. Eu comecei a comentar. Aí, de lá vim para cá, para Belém, já na Liberal fui ser repórter. Ser repórter. Aí fui ser repórter. Mas você fui foi ser cobrir repórter... a Tuna Luso Brasileira. Setorista. Então. Da Tuna. Na verdade, a Liberal foi fazer um jogo do Paysandu lá em Marabá e eu já vim com eles. Já vim no carro da Liberal para Belém. Qual foi o narrador que foi lá? Você lembra? Rapaz, agora não me lembro quem foi. O repórter, nada. Era eu fiz o time de lá e eu acho que era o Valdir Oliveira, o repórter do Paysandu. Valdir Oliveira, era o repórter do Paysandu, era. E nessa época na Liberal estava lá quem? Ivo Amaral? Tava o Ivo. Em 87, né? Tava o Cláudio. Olha só. Cláudio Guimarães. Guarani Júnior, né, que era o diretor. Raimundo Lima. O Reinaldo Valdir já era Oliveira, dessa época, Reinaldo Vieira, Reinaldo Meireles Faial. Olha só. Só fera mesmo. Só fera. Só fera. Grimoaldo Soares. Puxa vida. Tive privilégio de trabalhar com uma pessoa que eu ouvia. Eu digo para o Ivo Amaral, Ivo, ele pensa que isso é brincadeira, mas isso é verdade. Digo, Ivo, eu realizei meu sonho. Ele disse, tu está brincando? Eu falei, não, é certo, Ivo. Eu te ouvia, rapaz. É a humildade do Ivo. Eu ficava encantado. Eu nunca imaginei que eu pudesse um dia trabalhar contigo. Eu fui ponta de gol dele, do Ivo Amaral. Depois foi meu colega e é uma pessoa que eu considero muito, porque eu era apaixonado pelo trabalho dele. Gostava dele, do Cláudio e do Jaime. Eram os 3 narradores que eu admirava. Gostava dos outros. Gostava muito também do Edgar Augusto, né? Grande Edgar Augusto, que tinha assim já um estilo mais moderno, eu achava mais diferente. E eu fiquei na Liberal, de lá saí para a Cultura. Na Cultura eu fiquei 21 anos. 21 anos de 21 Cultura. anos. Nesses 21 anos eu passei pela Rádio Clube, trabalhando na Cultura, paralelamente freelance na Rádio Clube, depois Marajoara e agora estou na Marajoara. E você nunca exerceu a sua formação, no caso, como pedagogo? Eu fui professor em Marabá. Mas eu ainda não estava com o curso completo. Mas pela carência, aí eu tenho uma comadre que era pedagoga e lecionava lá, e ela me convidou. E eu lecionei lá para o pessoal do ensino médio, que antigamente havia um curso técnico de magistério, que era a nível médio, formado pelo IEP, né? E lá em Marabá tinha uma turma que nós ensinávamos para esse pessoal do ensino médio. Com a reforma que houve na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a formação de professores passou a nível federal. Não tem mais aquele professor formado a nível médio. Aí nós perdemos o campo de atuação, principalmente os homens, né? Porque agora ele tem que lecionar para as séries iniciais. E aí não chamam o homem para exercer. É muito difícil, há uma barreira aí para as séries iniciais, né? Então, como eu fiz uma especialização e o meu curso também foi na área de administração escolar, eu não fui para essa área porque é muita indicação política, né?
Aí Aliás, falar em política, eu preferi ficar na rádio. Eu estava lhe ouvindo, eu sou seu fã, viu? Eu lhe acompanho. Eu estava lhe assistindo, lhe ouvindo, porque hoje o rádio tem isso, né? Hoje não é só, mas só... Não, o rádio é o Jason, eu sempre digo que o rádio é o Jason da sexta-feira 13. Todo mundo pensa que morreu, mas ele não morre, ele se revigora e vem de outra forma. Está mais forte do que nunca. E eu estava lhe ouvindo e lhe assistindo no resultado das eleições, né? Certo. Na apuração, né? Isso. E você falou lá que você foi candidato. É Fui. verdade? Fui. É? Você foi candidato a vereador? Vereador. Chegou a ter essa vontade de ser um vereador? Eu tive quase 700 votos, pô. Isso é muita coisa. Qual foi o ano? Foi, rapaz, ano... Não, é a primeira que o Edmilson foi prefeito, foi eleito. 90 e qualquer coisa. Eu era da Liberal, eu era da Rádio Liberal. Por que eu fui candidato? Veja bem, eu nasci na Paulo Cícero. Nesse tempo, a Paulo Cícero, ela vivia um problema muito sério de alagamento. Paulo Cícero, Serrão de Castro, Passagem Jambo, Santa Rosa, Santa Fé. Era um alagamento, era uma coisa horrível. E eu era já radialista, e naquele tempo o Rádio AM tinha muita força. Né? Com certeza. Tinha muita força. Era realmente a voz do povo. Era. Né? E aí, eu sempre participei de comunidade, de movimento jovem e tal, entre os amigos. Eu fui de grupo escoteiro, né? E o pessoal sabia que eu era de rádio, começou, poxa, Frank, a gente precisa... Começou a dar aquela corda, né? Ter uma pessoa aqui, outra... Um representante. Aí vocês ficam com aquela impressão, pô, eu acho que dá para eu chegar, porque, pô, tinha uma boa audiência na rádio, não sei o quê. E o povo incentivando. O povo metendo corda, eu fui para esse desespero. Aí lancei a candidatura. Qual era o partido? Eu fui pelo PPS, Partido Popular Socialista, não tem mais. Né? O PPS agora, se não me engano, é Cidadania, se não me engano. Eu sou desfiliado porque ele passou a adotar uma linha que não é a linha que eu acredito. Bom, e eu fui candidato. Aí o que acontece? Fiz um trabalho... A época tinha descompatibilização? Tinha que sair do ar também? A época, tinha. Eu já estava na cultura, melhor dizendo. Eu já estava na cultura. Eu já estava na Rádio Cultura. Então, eu cheguei junto com o pessoal, com a comunidade, e digo, olha, vocês vão trabalhar comigo, vão me ajudar. Vocês querem, vamos lá. Vocês querem, tem que me ajudar, não tem dinheiro. Aí nós saímos casa em casa. Paulo Cícero, Serrão, João de Deus, Santa Fé, todas aquelas vielas, passagens lá do Guamá, José Bonifácio, Barão. Fizemos aquilo tudo, casa a casa. Olha, eu sou morador daqui e tal, a gente precisa mudar. Tinha o Santinho. Tinha o Santinho. Você não tem nenhum de lembrança, não? Tenho. Tenho? Tenho. Procure aí, por favor. A gente precisa mudar essa realidade, não é possível. Nós estamos praticamente no centro da cidade, conviver com alagamento, lama, rato, tudo. Não, é impossível isso e tal. Aí nós criamos um pacto, né, de que aquela candidatura era uma candidatura representativa. Certo. Contei com uma grande ajuda do Fernando Ponsadilha, que é irmão do Adonai de Socorro. Sim, grande Duda. Que é, inclusive, ele é uma espécie de padre, não sei do que, anglicano, alguma coisa assim. Bom, na época ele era um jovem seminarista, me ajudou muito, bastante mesmo. E estava tudo fechado, que o pessoal ia votar em mim. Eu estava conferindo que lá no Guamal ia sair com uns 1.500 votos. Era que suficiente. Seriam suficientes. Mas, na véspera da eleição, nas vésperas, apareceram os candidatos endinheirados. Sim. Aí os caras começaram a jogar concreto, dar dinheiro, sacar de cimento e tal, e tal, e tal, e tal. Os mascarados. Aí... Quebrou a perna. Quebrou, claro. E a gente tem que entender também um lado carente do povo, né? Então,
O pessoal contesta muito, mas eu procuro entender que não é fácil você conviver com água. Eu estou dando a promessa, o cara chega aqui, concreta aquilo ali que estava dando o resultado. E lameado, você vai acreditar naquilo que está vendo, né? Ver para crer, Santo Tomé. Bom, resultado. Eu tive 676 votos. 692. Meu assessor sabe tudo. É verdade. 692 votos. Para quem não gastou nada, né? Nada, a não ser o meu cartão de crédito, que até hoje Vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui com o nosso assistente de estúdio, Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo, que é filho do Frank Souza. Daqui a pouco nós vamos ver aí condição de de virar a câmera aqui para ele também, para ele aparecer. Leva lá, ao vivo é assim mesmo. Leve lá pro nosso produtor lá, para ver se ele consegue colocar no ar pra gente essa beleza. Aí. A gente vê esse santinho aí da época, por favor. Pô, tinha cabelo, era magrinho. É verdade. Pois é. Então, 692 votos. Foi. Tive essa... E achei que foi muito bem votado. Porque não é fácil. Sem dinheiro, sem investimento financeiro. O único dinheiro que eu tive foi um cartão de crédito que eu tinha, que estrangulei ele, fiquei pagando dívida até bom tempo. E uma ajuda que o partido me deu em santinhos, entre os quais esse que vai aparecer aí, e o meu irmão que colocou o carro à disposição para eu trabalhar com carro-som e tal, tinha serviço de som. Foi isso. Não deu, mas nós conseguimos algo muito importante. E quando chegou o resultado, você se sentiu como? Eu me senti um pouco decepcionado, porque eu esperava que o povo desse outro tipo de resposta. Eu te confesso que fiquei decepcionado e não quis mais concorrer. Nunca mais? Nunca mais eu quis concorrer. Mesmo com a força do rádio? Mesmo, nunca mais quis. Mas recebeu com certeza convite. Recebi, mas não quis. Agora, veja bem, por quê? Porque o povo, mais uma vez, estava cometendo um erro. Ainda bem que o nosso grupo firmou parceria com o candidato que ganhou a prefeitura, que foi o Edmilson, que ninguém apostava. O Edmilson era o azarão. E nós fechamos com ele, ele ganhou a prefeitura. Então, ele cumpriu as nossas metas que nós tínhamos estabelecidas, que era saneamento para aquela área e a construção de um pronto-socorro para o Amar. Ele cumpriu. A Paulo Cícero foi asfaltada, não só asfaltada, foi feita toda a tubulação, toda a estrutura, coisa realmente de primeiro mundo. Paulo Cícero, várias outras ruas lá receberam esse saneamento. E o pronto-socorro que entrou no orçamento participativo, se não me engano, que tinha do governo, isso, e construíram um pronto-socorro. Então, eu me senti atendido. A minha demanda era realmente aquela, tirar o povo daquela situação, e aí eu não quis mais concorrer. Porque eu acho que é muito injusto com quem não tem dinheiro para poder bancar. Essa última eleição foi um absurdo essa situação. Algumas candidaturas aí que seriam muito melhores para o povo, elas acabaram ficando de fora por causa do poder econômico. Então, não tem aquele ditado? Não te mete em política sem dinheiro. Então, como eu não tenho... Você viveu na prática. Eu vivi isso, na né? prática. E é interessante que agora, nessa última eleição, muitos medalhões também ficaram de fora. Pois né? Vereadores aí já com uma história que acabaram não entrando. Não entrando porque... Tem toda uma questão matemática também que envolve isso daí. Né? Mas é muito mais financeira mesmo. O cara que gasta mesmo ali... Isso aí tinha que ser fiscalizado. Eu faço essa crítica porque eu acho que é muito injusto. Na verdade, existe, eu acredito, que uma vista grossa, né? E bem grossa para esse detalhe. E, Frank, quantos anos também, porque você é muito lógico que muitos anos em cultura, né? Foi. Agora, na Rádio Marajoara, já tem o quê? Uns 10 anos? 10 anos. 10 anos já de volta. Vou fazer 2025, no começo do ano. Mas você também tem uma história muito grande, muito bonita na Rádio Clube do Pará, né? Foi. Quantos anos foram de Rádio Clube? Foram 10 anos de Rádio Clube como freelance da equipe do Guerreiro. E depois eu passei mais 3 anos como funcionário contratado, carteira assinada, do jornalismo. Do jornalismo. Mas também fui produtor
do Camisa 13. Camisa 13? Foi. Você foi produtor? Foi. Foi com Zaire Filho? Foi durante, acho que, quase um ano só também. Eu não aguentei muito a rabuja do Rui. Grande abraço ao Rui Guimarães. Que já esteve aqui. Grande abraço para ele. Aí eu entreguei. Foi? Foi. E como é que foi essa tua passagem na Rádio Clube? O que é que Olha, na Rádio te Clube, marca da Rádio Clube? A Rádio Clube, ela conseguiu... 690, né? Hoje já em FM, Ela né? conseguiu colocar assim uma hegemonia, né, na transmissão esportiva durante um bom período. Hoje eu estou vendo o mercado mais dividido, né, até em função de outros veículos. O advento da internet da também. internet, né, e tal. Mas aquela altura a Rádio Clube era a equipe da Marajoara. Eu também participava dessa equipe da Marajoara. Aí o Guerreiro saiu, levou grande parte para a Rádio Clube e montou essa estrutura da Rádio Clube. Eu, em princípio, não fui, mas logo em seguida o Guerreiro me levou também. Então foi todo mundo, foi Valdo, Castilho, Bad Boy, dos últimos aí fui eu. Já estava o Cacheado, o Mauro Borges, já estavam lá, né? Se não me engano, o Gel Bezerra, esses aí já estavam lá. O Tomaso já estava lá. Aí fizeram essa equipe que foi maravilhosa. Eu conheço o Brasil através e parte de transmissão de alguns países aí, graças à Rádio Clube. Através das transmissões, o Guerreiro foi um cara que cumpriu, né, dava segurança para a gente fazer um trabalho realmente profissional. E eu só tenho gratidão. Foi uma pena eu não ter ficado como funcionário nesse período. Eu era freelance porque eu tinha meu trabalho na cultura, né? E isso acabava impedindo, De certo modo, sim, porque eu não podia atender as horas que eram necessárias lá na Rádio Clube, entendeu? E aí dava esse problema, mas fiquei durante muito tempo lá. O Guerreiro me possibilitava ter cotas de comercial. Foi talvez um período que eu ganhei mais dinheiro, né? Porque a cota de comercial era realmente muito boa e a gente conseguia vender com facilidade, vendia bem. O Guerreiro não tem esse problema de estar te pedindo dinheiro da tua cota. Percentual? Nada, nada. Guerreiro é um cara extraordinário. Eu acho que todo mundo que vem aqui deve falar a mesma coisa, né? Quase todo episódio, eu acredito que hoje é o 28º, né? 28º, 28 episódios, 28 vezes, no mínimo, já se falou em Guilherme Guerreiro aqui. O Guerreiro, a vida do rádio, eu acredito, esportivo, se deve muito ao trabalho do Guerreiro. Porque ele motiva a empresa que ele está e as demais. Não é verdade? Além de abrir o mercado para muita gente, revelou muita gente. É um cara fora de série. Guerreiro. Eu acho que se em cada estado da federação tivesse um Guilherme Guerreiro, o rádio era diferente, viu? Era principalmente sacode, o rádio balança e estremece. Sacudia, balançava e estremecia, né? Grande rádio. Beijo ao Guilherme Mbiriba Guerreiro. Aí nós vamos entrar naquilo que nós já antecipamos aqui, do projeto que na época já não era mais Transpaz, já era Boas Novas, né? Que você tenta implementar lá na Boas Novas no esporte, né? Isso daí eu já acompanhei porque eu estava praticamente começando essa época, estava na Transpaz. Aliás, você fez um teste lá com a gente, não foi? Na federação, se não me engano, não foi? Não, na verdade você é um grande responsável de eu ir à Federação Paraense de Futebol pela primeira vez. Foi. Saiba disso. Eu fui fazer um teste cobrindo um treino do Remo, lá no Mangueirão, à época era o Bagé, treinador, e depois eu fui à Federação Paraense de Futebol.
Isso mesmo, que eu estava na Transpaz, mas Você aquele só- sonho de querer E você entrar só no, não no ficou esporte, né? porque não capitalizou o projeto. O projeto não capitalizou. Aí ficou difícil. Porque, na verdade, Mas foi a porta, né? foi a porta. E eu lhe agradeço, saiba disso. Eu tenho muita gratidão Obrigado. e respeito a isso. E ao Carlos Reis, né? Que ao era o Carlos nosso Reis parceiro lá também. Era Carlos um Reis, cara que PH, explicava, né, direitinho. O Paulo Carlos Henrique, Reis também é uma pessoa muito, muito. E tinha mais uns dois lá que no momento não Era o Michel Anderson. O Rodolfo veio fazer alguma coisinha, mas não era. Era o PH, Michel Anderson. E o Cláudio Tavares. Cláudio Tavares, estava tentando lembrar. Cláudio Tavares, que era o vovô da galera, que a gente chamava. É verdade. Cláudio Tavares, um abraço também, grande amigo. Foi quando você saiu da BR. Rádio Clube, foi? Naquela época? Olha, eu ainda estava na cultura, Ah, mas eu tinha saído da Rádio Clube. Né? Eu tinha saído da Rádio Clube porque eu precisava fazer alguma coisa. Né? você estava querendo fazer algo novo. Eu estava querendo... Eu estava vendo que o meu trabalho precisava fluir mais. Na Rádio Clube tinham muitos narradores. Nessa né? época Só tinha fera. lá Gel Araújo, Guerreiro, Jones número Tavares, 1, Guerreiro, Ronaldo Porto, Cláudio Guimarães, Gel Araújo. Nossa. Né? Aí pô, tinha o Franquinho lá pelo meio. E haja escala, né, meu? Para entrar nessa escala. E aí eu percebi, digo, bom, gente, eu tenho que procurar. Você conversou com o Guerreiro? Eu conversei com o Guerreiro, eu conversei. Como é que foi a sua conversa? Foi uma conversa... Foi tranquila? Foi tranquila. Só que depois eu me arrependi de ter saído. Foi? Foi. Por quê? Porque você sai de uma máquina. Um canhão, né? Como se chamava, Você né? sai de uma máquina. Aliás, ainda se chama até hoje, E um canhão. logo o primeiro baque foi financeiro. É. Porque você perde aquela cota, né? Que eu vendia com facilidade. Não por mim, mas pelo poderio que pela própria era e emissora, é né? ainda a Rádio Clube. Né? Bom, mas nós tentamos negociar. Mas quando foi que caiu a ficha? Assim, mas não deu certo. do arrependimento? Foi quando eu fui para o jornalismo. Jornalismo. Que aí no jornalismo, que era da Rádio Clube também, né? Quando eu tentei também uns empreendimentos, entre os quais o Boas Novas no Esporte, e não deu muito certo. Olha aí, o candidato, rapaz. Frank Souza. 23.699. PPS, vereador, Frente Belém Popular, PT, PSTU, PPS, PC do B PC do B e PCB. e PCB, B. né? Tá certo. Quantos anos aí, Frank? É nessa faixa, né? Eu nem me lembro, faz tanto tempo. Aí. Até a sobrancelha eu tinha. Tá na casa dos 30. Tava, acho que... Mais um garotão, magrinho, né? Era bem magrinho e tal. Tá certo. Frank Souza. Obrigado aí, produção. Obrigado. Nosso querido E essa, Luiz Celso. E essa foto aí só foi... E obrigado ao Eduardo Só também. foi guardada por Luiz causa Eduardo. da minha saudosa esposa, mãe Foi. dele, que se eu tive alguma fã, foi a minha esposa. Rapaz. Minha Ela lhe segunda ouvia? esposa. Era Desde sua ouvinte? menina. Eu era, acho que uns 10 anos, 9 anos mais velho do que ela. E ela já era sua meu ouvinte? ouvinte do tempo da Liberal. E depois de 10 anos, eu reencontrei, eu estava separado e começamos a namorar. Depois que você casamos, deixou a filha da e- dona Iracema. Isso, foi. Eu reencontrei e a gente começou a namorar, casamos e eu tive essas belezas. aí Quantos desses anos de filhos. casamento, Frank? Nós ficamos casados, a relação toda, mais ou menos 22 anos. 22 anos? Agora, casado foram 10 anos, 12 anos mais ou menos. Poxa, que legal. E ela era a sua ouvinte, lhe acompanhava no rádio. Ela me acompanhava no rádio e deu tudo certo. Infelizmente, perdi minha esposa há um ano, uma coisa que foi muito difícil para mim, porque ela teve um câncer e batalhou durante 14 anos com 14 câncer. anos? 14 anos. E você do lado. A gente tinha que acompanhar, né? E Era câncer em qual região? ela começou no seio
Ela fez a cirurgia, né, para retirada da mama, fez hormonioterapia, só que aí ele metástase, deu né? metástase. Né? É um processo longo. E foi um processo tenebroso, dolorido, uma coisa muito, muito difícil. Aí eu, na faculdade, meu pai, meus saudosos pais, aí, Dona Deolinda, minha mãe, meu pai, Senhor Francisco. É a família aí, né? E tá certo. Obrigado por estar compartilhando com a gente essa parte da família, né? Eu acompanhei realmente, todos nós acompanhamos a sua luta, Foi né? A muito sua difícil, batalha. muito difícil. E eu passei por uma situação semelhante à sua. Quando aconteceu o falecimento da sua esposa, eu meio que me vi nessa situação, que eu passei algo muito semelhante. Nisso daí, sei que não é fácil. Não né? é fácil. É muito realmente, muito complicado, dolorido, difícil, mas a vida tem que seguir, né? Tem que e deixa os frutos, né? O meu operador... Olha, eu com isso aí Carlos Alberto, rapaz. Não, eu só quero depois ver como é que a gente coloca aqui o filhão, Luiz Eduardo, aqui na lente aqui, tá? Tá sendo o nosso auxiliar de estúdio aqui. Mas fala aí dessa foto, olha aí quem tá aí. Essa foto tenho a impressão que foi lá na TV Cultura. Tenho a impressão. O Carlos Alberto tinha vindo para ser treinador. 2005, tá aí a data aí, ó. Treinador do Paysandu, né? Esse é o Jumbinha, esse rapaz aí que é cinegrafista, acho que até hoje, lá da TV Cultura. E aí nós fizemos essa foto aí. Com certeza, uma foto histórica, né? O Carlos Alberto, Você tricampeão do entrevistou mundo. o Carlos Alberto? Aí Muitas foi vezes uma no programa. entrevista? A gente tinha o Esporte 2, não sei se você chegou a ver. Sim, sim. Esporte 2, eu cheguei a ser o apresentador e a gente tinha oportunidade de ter essas feras lá na televisão, né? Na TV Cultura. Tá certo. E Frank, então vamos voltar lá para Boas Novas? Como é que Sim. foi lá esse projeto Olha, da Boas Novas? era uma coisa bonita. Na época o Hélio Dória estava lá, né? O Hélio era o diretor, se não me engano. Diretor de programação, e o né? Honório, Pastor Honório Pastor Pinto, Honório, né? Ele era O diretor geral, executivo, né? É. Sim. Esse projeto, Gesiel, ele era um projeto interessante que ele pode ser retomado, qualquer pessoa até pode retomar. E o que levou você a pensar em uma rádio evangélica, né? Gosto, Na verdade, eu queria espaço. né? Espaço. Para você chegar numa rádio clube, numa rádio Marajoara, numa rádio liberal. Numa Raulan, você precisava ter muito capital para iniciar. E qual era a nossa proposta quando chegamos lá? A mentalidade do Hélio Dória era abrir espaço, o pastor Honório também queria modernizar. Então, a nossa proposta foi uma parceria. Nós levaríamos um programa que daria enfoque ao atleta evangélico. O nosso mote era o atleta evangélico. Não tem um atleta de Cristo? Os atletas de Cristo, né? Né? Sim. Então, Kaká e companhia. nós íamos fazer. Eles não são pessoas que servem a Deus. Sim. Né? Então, por que não divulgá-los? Né? Porque eles ali não estão servindo como pessoas que podem levar outras ao Evangelho. Verdade. Então, a ideia era essa, e nós apresentamos o projeto escrito por mim e pelo Carlos Reis, tudo direitinho, bonitinho, dava a finalidade era essa. E, na medida que aquele programa fosse capitalizando, nós tiraríamos as despesas, né, e dividiríamos em 50% para a emissora, 50% para a equipe. O Boas Novas ele foi ao ar de 8 às 9 Ele da noite, né? foi durante um ano. É. Um ano. Aí o que aconteceu? O Michel Anderson estava iniciando, Sim. o PH estava iniciando, eu e o Carlos Reis, nós fazíamos sem compromisso de salário, e tinha o Cláudio Tavares, que era um colaborador com a gente, que também, a partir do momento que nós capitalizássemos, ele receberia alguma coisa. Só que, qual foi a principal barreira? Foi o estigma de ser evangélico. Quando nós chegávamos no segmento evangélico, por exemplo,
tem uma loja que vende produtos evangélicos, né? Havia uma certa resistência. Aí nós chegávamos com um projeto, não, mas isso aqui é uma rádio evangélica, isso aí, né? Que eu acho que hoje seria bem mais fácil de trabalhar. Isso é coisa do mundo e tal, não dá. Aquela mentalidade. Quando ainda. nós chegávamos no comércio dito secular, aí os caras, não, pô, mas isso aqui pô, é evangélico, não me interessa e tal. Aí nós demos nisso daí. Por outro lado, eu achei que o grupo, né, a emissora, poderia ter assumido não o meu pagamento nem o do Carlos, porque nós estávamos ali pelo projeto, mas pelo menos do Michel Anderson, do PH, porque se eles assumissem o pagamento deles, poxa, já seria uma ajuda muito grande, nós daríamos segmentos que eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. Porque, se você recordar bem, o programa era muito bem editado, era um programa muito bom mesmo. Bem pautado. Foi um dos melhores programas que eu já fiz, porque ele era pautado, ele era editado, não entrava nada que se não fosse editado. Era revisado, entendeste? Erro de concordância, isso tudo era tirado. O Carlos é professor de português, eu tenho uma certa noção, e aí nós fazíamos um programa muito bem editado. Bem trabalhado, né? Então, o pastor Honório, na época, não... falecido também, já né, faleceu, pastor Honório? Faleceu agora na época da Covid, né? Pandemia. Ele disse que não tinha condições de assumir 2 funcionários, né? E aí eu também não podia ficar com os meninos mais tempo, porque já estavam há 1 ano sem receber nada. Né? Simplesmente na vontade de querer fazer e abrir mercado. Eu só dizia para eles, olha, se não der para vocês, tudo bem, porque nós não temos condições de pagar. Mas eles queriam fazer. É tanto que hoje o Michel está no mercado e o Paulo Henrique está lá para Marabá. Está lá em Marabá, né? Até hoje, né? Na terra em que você também tem sua história. Exatamente. Né? Meu berço da comunicação. Marabá. Meu berço da comunicação profissional, né? Porque da comunicação mesmo foi a Publisom. Ela que abriu todas as portas. E logo em seguida a esse projeto vem um retorno a Marajoara. Foi. Primeiro a Raulan. Eu fui para Raulan. Projeto Raulan também. Foi assim, eu estava sem rádio, o Dinho Menezes, o nosso querido... Bola de Fogo. Bola de Fogo. O cabeçudinho. Você viajou muito com esse rapaz? Muitas transmissões. Muito. Né? Eu via aqueles programas que passavam coisa que emocionava, eu chorava, ele encarnava em mim pra caramba. Aí, quando foi um dia, o Dinho me ligou. Ele disse, pô, Franquito, olha, é o seguinte, eu indiquei teu nome para o Leon Martins. Não sei se tu conhece o Leon. Claro, com certeza, meu parceiro. O Leon, ele está em Portugal hoje. Hoje em Portugal, meu amigo. Acompanha Marajoara. Ontem, inclusive, estava ouvindo... ligado, era. Eu estou falando que eu sou ouvinte da Marajoara. Você é ouvinte mesmo. E o Leon, ele estava nesse projeto. E o Dinho falou no meu nome para o Leon. E o Leon entrou em conta. Pô, será que o Frank vem, rapaz, não sei o quê. E falou comigo. Pô, a Frank, aí, pô, disse que era um sonho, que não sei o quê. Eu disse, pô, Leon... Não, mas é verdade. Você tem que acreditar. Eu disse, Leon, isso é... Aí, rapaz, eu disse, olha, Leon, eu vou. Ele só tem um porém, Frank. É por hora trabalhada que eles pagam aqui. Agora, vê bem, eu fiquei pensando, pô, eu não estou em lugar nenhum. Eu preciso voltar para ser visto. O meu sonho de rádio... Eu tive 2 sonhos com 2 emissoras. Era, primeira Liberal, consegui realizar. Meu sonho, logo quando eu comecei no rádio, era a Rádio Liberal. E o outro sonho, era a Rádio Raulan. Quando começou a FM, a Rádio Raulan foi... O estouro, né? O estouro. Eu digo, um dia eu vou trabalhar nessa rádio. E... já depois de tanto tempo, né, veio essa oportunidade. Eu digo, não, eu vou. Aí fui, acertei aquele estúdiozinho pequenininho e tal, acertei tudinho. Na Avenida Nazaré, né? Aí eu comecei a fazer... Edifício Feliz. Comecei a fazer as narrações. Né?
Era eu, Leon, tinha um menino, rapaz... O Reinaldo, né? O Reinaldo. Reinaldo Pena. E ele sabe mais do que eu. O Reinaldo Pena, teve um que faleceu, que fazia uma espécie de plantão. Ah, sim, eu sei. É o irmão do Roberto Amaral. Eu vou lembrar o nome dele. Ele infelizmente faleceu, né? E tinha mais um rapaz, ele até meu amigo no Face, oh meu Deus. Paulo Abe. Paulo Abe. Então era essa turma. Eu, o mais experiente lá, né? Aí começamos, aí fizemos uns jogos pela Raulan. Meu irmão fez um jogo na Raulan, deu logo uma repercussão na cidade toda. Fiz o segundo, fiz o terceiro. Quando eu fiz o terceiro, o Nildo Matos me procurou. Ele já tinha me prometido levar para Marajoara, só que ainda não tinha dado certo. Ele estava na coordenação. Né? Ainda não tinha dado certo. Aí nesse dia ele pegou... Eu estou lá na Curuzu, aí ele foi lá comigo. Pô, Franquito, tu estás aí na Raulan, rapaz? Eu digo, Porra, Franquito, estou precisando de ti lá na Marajoara. Só estava o Gesiel, teu xará. Gesiel Lima. Só estava o Gesiel como narrador. O Jorge, acho que tinha falecido. O Jorge Dias tinha falecido. E só estava o Gesiel. O garotinho tinha ido para a Metropolitana, né? E só estava o Gesiel. O Tavernar ainda era vivo, né? Tavernar Neves? Não estava, acho que já tinha falecido. Já tinha falecido? Já não estava mais lá. E só estava o Gesiel. Aí ele disse, pô, Frank, e vai ser bom, Frank, porque o Carlos Santos está assinando carteira de todo mundo, vai ser um negócio legal e tal, e tal, e tal. Poxa. Tu estás de carteira assinada aí? Eu disse, ainda não. Como é que eles estão te pagando? Aí eu falei. Ele disse, pô, se tu quiseres vir para cá, eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar um pouco, e aí que eu decidi eu te aviso. Aí eu fui para casa, conversei com a minha esposa, né? Eu disse, olha, eu preciso de carteira assinada, porque precisa contar para aposentadoria. Sim. Né? E eu acho que eu vou aceitar a proposta da Marajoara, que o Nildo me fez. Aí eu fui, liguei para o Leon. Leon, infelizmente, meu amigo e tal. Ele disse, não, Frank, eu sabia que isso ia acontecer, Frank. Sabe? Infelizmente, a gente não pode te dar uma proposta melhor, mas você, meu amigo, está liberado. A proposta que realmente você merece. Você está liberado, vai ser bom para você e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu acertei com a Marajoara. Isso no ano de 2015. 2015. Poxa, que bom. Aí fui, pronto. E como é que está sendo aí a Rádio Marajoara? Muito bom. Muito bom. A Marajoara é um espaço que você trabalha tranquilo. Tranquilo. Eu acho uma das plásticas mais bonitas do rádio AM, né? Que hoje não existe mais o AM, mas no AM era da Marajoara, né? Marajoara no AM tinha o melhor som, né? O melhor som. E a melhor plástica mesmo de transmissão era da Marajoara. A gente tenta manter isso, né? A Marajoara, diferentemente das outras rádios, ela sofreu um impacto muito grande. A Marajoara ela teve uma perda total de um transmissor, um raio que caiu lá no parque lá de transmissores, queimou tudo. É na Pedreirinha? Né? Não, é aqui na Padre Eutíquio. Na Padre Eutíquio, né? Queimou tudo. Teve depois um outro problema, que os radiais foram roubados. Ela passou um ano, ou mais de um ano, fora do ar. Né? E quando voltou, estava praticamente zerada, ninguém mais nem ouvia falar na rádio. E aí nós ficamos durante um tempo em casa, sem atividade. Aí, graças a Deus que surgiu o aplicativo. A internet. A internet. A internet, foi interessante isso. Quando eu estava lá, eu vi o Christian Ramos,
que é filho do meu querido amigo José Martins, o Martins, trabalhou com a gente lá na Marajoara nos transportes. O Christian é operador do Costa Filho. Eu fazia a Sentinela Esportiva, apresentava. Aí eu cheguei cedo, eu gosto de chegar cedo, né? Estava por lá lendo alguma coisa e tal, e ele estava fazendo o programa do Costa. Aí eu vi que ele botou no YouTube o programa. Aí eu fiquei olhando, eu disse, porra, olha, no YouTube. Aí eu fui lá com ele, eu disse, Christian, dá para colocar o esporte também? Ele disse, dá, pô, basta vocês, se vocês quiserem, eu boto. Pô. Aí eu fui lá com o Nildo, olha, posso botar? Ele disse, bota, pá, mas olha, eu não acredito nisso. Ninguém acreditava na internet. Ninguém. Aí comecei a fazer a Sentinela pelo YouTube também. A AM estava no ar, mas ela estava cheia de problemas, um transmissor baixo, não chegava em lugar nenhum. E começamos a fazer. Aí começou a dar um retorno. Acabou sendo pioneiro no YouTube. Aí né? começou a dar um retorno. Só que muitos colegas não queriam participar, porque diziam, eu não sou de televisão, não sou... Direito de imagem. Não sei o quê e tal. E não participavam. E eu continuei lá, fazendo. Aí o Leandro Monteiro, nesse tempo, ele não era o diretor-geral, que ele é agora. Ele era diretor de programação. Aí ele viu. Aí ele foi lá comigo e perguntou, Franco, como é isso aí? Eu disse, não, estou botando aqui o esporte. Legal, dá para a gente botar tudo aí? Eu acho, rapaz. Aí ele começou a se interessar. Chama o Christian. Aí chamou o Christian e tal, começou a se interessar. E havia uma resistência da equipe. Da equipe havia uma resistência, né, de não querer participar disso. Inclusive do nosso querido Nildo. Depois, o Nildo saiu para trabalhar na prefeitura, se não me engano, e o Paulo Bahia assumiu a coordenação, também com uma resistência, né? Não queria participar, não. E hoje, olha o fenômeno que é no YouTube, né? Paulo Bahia. Eu apostei nisso. Aí eu fui... Papo reto. Criei a Rádio Web Única, que eu tenho até hoje. A Rádio Web Única. Eu digo, rapaz, isso aqui... É o futuro. É o futuro. A internet é o futuro. Eu não sei se nesse formato de rádio web, mas é o futuro. Não tem saída. Rádio AM... Não... Comecei a observar que a garotada... Ninguém queria mais saber estou batendo isso aqui toda hora. Saber mais de ouvir rádio. Eu digo, não, é aqui que eu vou ficar. E eu te digo, aí o Leandro veio, investiu, e ele teve a feliz ideia de colocar também na televisão, que ninguém tinha feito isso. Colocar para o locutor aparecer falando na televisão, no esporte. Rádio hoje também é imagem, né? Aí, pronto. Aí nós encontramos realmente uma fórmula, um caminho que eu te digo, que o Carlos Santos ele falava lá, olha, essa equipe vai acabar. Pô, e está certo, o empresário vive de rendimento, de coisa que dá sucesso. E estava pagando todo mundo e não tinha retorno, não é verdade? Aí, de repente, a gente começou a fazer e dar retorno e tal. Nós tivemos uma audiência extraordinária. Aí começamos a colocar os vídeos dos gols e eu sei, rapaz, que isso foi caminhando. Eu me lembro que quando se começou a fazer essa questão da internet, a Marajoara realmente ela foi a pioneira também no Facebook. Foi. Primeiro era no Facebook. No Facebook. Na verdade, antes do YouTube foi o Facebook. Era no Facebook, de fato. Eu acompanhei muito no Facebook. E sempre largando na frente, né? Depois que as outras vieram e foram se adequando também. Hoje a Rádio Marajoara conta também lá com grandes profissionais, né? Você, tem Carlos Magno. Tem uma equipe... Dispensa a apresentação, é uma equipe, né? Pequena, mas é uma equipe que... Agora a gente vai para a FM... Já tem um prefixo FM? Já está definido? Eu acho que já tem, só que... O segredo ainda, é a alma do sendo negócio, guardado né? ainda. Ainda está no forno. Já tem sim. E
e acredito que na virada do ano aí a Marajoara surge. E aí nós vamos competir de igual para igual no mercado FM, porque o rádio no FM ainda está vivíssimo, né? Embora também eu aposte que lá na frente isso vai também arrefecer, mas não é agora. Ainda vai durar um tempo aí no FM. É verdade. O meu operador, vamos abrir a tela aí mais uma vez aí do nosso Podclep. Vamos ver o que é que vai aparecer. Olha aí. Olha, o Nildo, eu... Falando em Nildo Matos, saudoso Nildo Matos, né? Marquinhos, né? Belém, o Nildo, eu e o nosso chefe ali, o Pio Neto, predileto da galera. Nosso ex-presidente da CLEP. Da CLEP, é verdade. Vamos continuar aí, meu filho, por favor. Vamos ver o que é que vem mais aí. E depois nós vamos colocar aqui no ar o filhão, tá? Eu quero que apareça aqui o Luiz Eduardo, que não é Anais, tá? Lembra? Eu acredito que lembre logo, né? Luiz Eduardo. Vamos no tchan, 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 tchan. Faz aí, Frank, na tua voz aí. Tchan, 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 tchan. Quando é que vamos ter eleição na CLEP? Tem que logo... Ano que vem, em 2026, né? Reeleição? Possivelmente. Possivelmente. Possivelmente teremos aí a reeleição, né? Eu fui sondado a ser candidato um período juntamente com... Olha, salve, meus amigos aqui. Só dá áudio aí pra gente aí, filho, por favor. Gesiel Lopes, alegria de estar interagindo com você. Eu que já tive a honra de ser entrevistado aí no Podclep, né? Hoje com uma figura muito especial, né? Na Berlinda, vamos colocar dessa forma. O Frank Souza é um amigo aí que eu diria de mais de 30 anos. Mais um pouquinho não, tem que aumentar. É, uma pessoa que nós já tivemos oportunidade de trabalhar mais um junto, pouco, por gentileza. Em vários projetos, destaco a cultura, a própria Rádio Marajoara, que hoje é o prefixo que nos abriga. A gente faz uma dobradinha muito prazerosa na Super, eu como chefe de equipe e o Frank como nosso coordenador. Temos uma equipe fantástica lá na Super, que tem o Carlos Magno, o Gabriel Freitas, o nosso querido Carlos Alberto Melo de Alvergas, né, sob a direção aí do Leandrinho. Temos também duas revelações, né, meu amigo Luiz Eduardo, o Dudu da galera, o Luiz Eduardo, que já tem no DNA aí a veia da comunicação esportiva. E tantos outros que nos cercam nessa equipe poderosa da Super, né? Tem o João Maurício, tem o Fernando Santos, tem o nosso querido Mário Quadros e até o Valdo Souza, que não é da equipe de esporte, mas faz esporte na Super, aí também com a nossa contribuição. Mas, Gisel, quem está na Berlinda é o Frank, esse botafoguense, mais um ano empolgado com o seu Botafogo. E eu queria saber do Frank qual é o segredo para tanta motivação, ele que é o locutor alegria da Super, né? E se renova, se moderniza. Qual é o segredo, Frank, para você entregar tanta qualidade para o ouvinte da nossa Super Rádio Marajoara, você que é um titular do esporte? Um abraço, Gisele, um abraço a toda a turma técnica aí. Um abraço, Frank, para você. Obrigado, predileto da galera. Mas o segredo, acho que você falou, Gisele, é gostar de rádio, é gostar, ouvir rádio, é gostar de fazer a coisa. Então, eu sou muito preocupado com o meu trabalho. Quando eu faço um trabalho e que eu vou escutar e que não gostei, eu sofro. Eu sofro com aquilo. Você se cobra. Eu anoto tudo, eu tento corrigir, impressionante. Já estou com mais de 40 anos colocando desde o tempo de Publisom e consigo ainda ser assim. Não me considero melhor do que ninguém, mas sou muito preocupado com o meu trabalho. Eu acho que é essa motivação, é isso que me motiva a estar ainda na ativa. Como é o preparo do narrador Frank Souza? Por exemplo, domingo, dia tradicional do esporte, jogo 4 da tarde. Final de semana, como é a preparação? A minha preparação é acompanhar tudo que diz respeito ao evento.
porque... Você faz muitas anotações? Eu mentalizo muito. Opa! Eu mentalizo. Anoto pouco, mas mentalizo muito. Eu gosto de colocar tópicos, assim, das coisas, né? Então, o que é que eu faço? Eu fico assistindo, vamos dizer, vai jogar o Paysandu. Eu fico vendo os noticiários, lógico, né? E o adversário eu fico acompanhando, o que foi que ele fez, quem é novidade, e tudo mais. E com relação ao preparo físico, por exemplo, eu não me excedo em nada. Não fumo, né? Não gosto de coisa muito gelada, não bebida alcoólica esporadicamente, né? Só socialmente. Principalmente com o músculo velho do Magno, ele que me mete corda, com aquele Gabriel que só tem de angelical o slogan que eu botei. Mas é isso, a preparação ela é essa mesma, de você ir para o evento sabendo o que está acontecendo. Eu tenho uma preocupação muito grande de estar participando de um evento, mas eu tenho que saber o mínimo, eu acho, das coisas, regulamento, arbitragem, classificação. Eu já vou com tudo pronto. Isso aí já vou tudo pronto. Porque tem gente que chega na hora, né? Mas cada um tem um estilo, né? Meu estilo é esse. Tem que ter, né? Tem que ter um mínimo de informação daquilo que vai se transmitir, né? Você já transmitiu outros esportes além do futebol? Já transmiti futsal, já transmiti voleibol, basquete. E deixa eu ver se fiquei... Acho que só foi isso. Eu me lembro. Fiz também a regata, né? Fiz também regata. Era tradicional fiz também, né? Regata. Fiz como informação, mas dando aquele pique, né? Porque a regata ela já foi transmitida durante toda uma manhã, mais ou menos. Mas eu fiquei como repórter, informando ali e tal, entrando, mas não uma narração direta. Você já fez tudo o que queria em termos profissionais, no rádio, na TV? Ainda tem algum sonho ainda de fazer alguma coisa? Eu acho que é uma carreira na FM, direto. FM. Porque eu trabalhei na Cultura FM, né? Paralelamente. O grupo FM era TV, rádio, OT, Onda Tropical, e a FM. Mas na FM nós fizemos um projeto muito bonito lá também, com uma grande audiência em Belém. Talvez a Cultura tenha sido uma das primeiras a levar o futebol para a FM, juntamente com a Raulan. Elas devem ter ali competido durante um tempo. Mas, assim, eu quero ver essa fase da Marajoara na FM. Está chegando. É uma coisa assim que está me motivando ainda a continuar. Em FM, né? Em FM. E nós estamos falando aqui da Raulan. Tomara a Deus que realmente a Raulan ela se solidifique, né? Tenha um projeto esportivo e que permaneça, né? Que já foram muitos projetos, né? Inclusive você fez parte de um. Acredito que um dos últimos projetos de esporte foi esse do Leon. Não, nós já tivemos outros, inclusive mais recente, eu acredito, com Plácido, com o Marquinhos, com o Marquinhos Belém, com essa turma aí. Mas está na hora, né, de nós vermos um esporte mesmo firme, forte, contínuo, também aí na nossa querida 95.1. Que seria excelente, porque a Raulan é aquela rádio que todo mundo ama, é impressionante. É verdade. Uma rádio fabulosa que consegue ter uma qualidade de som extraordinária. Fantástica, fantástica. Temos mais alguma coisa aí, meu filho? Vamos ver o que é que vai aparecer agora para o nosso querido Frank Souza. O homem que tem uma história na crônica esportiva. E o Frank, na época, era editor de esportes do Jornal Cultura, da TV Cultura. E eu trabalhava na Rádio FM. E, posteriormente, quando ele retornou para a rádio, na FM, né, que reativou a equipe de esportes, o Frank me deu essa abertura, essa chance de poder integrar a equipe esportiva na transmissão de campeonatos regionais, campeonatos nacionais, enfim, de me inserir
nesse contexto. Então, depois que eu entrei na equipe de esportes, trabalhando como repórter de campo, e posteriormente cheguei a ser narrador esportivo, também numa brecha aí aberta pelo Frank. Então, função essa que desempenhei até 2017, quando saí da Rádio Cultura. 7 anos depois, agora em 2024, eu fui convidado pelo Frank novamente para integrar a equipe de esporte na Rádio Marajoara, né, na 1130, onde o Frank é coordenador. Então, estou lá fazendo jogos, comecei pelo Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, campeonatos das séries C e B, e estamos lá ajudando, aprendendo um pouco mais, porque trabalhar com pessoas de gabarito, né? Pessoas com experiência como o Frank Souza e os outros titulares do esporte, é um privilégio para qualquer pessoa. Então o Frank tem essa qualidade de oportunizar pessoas que de certa forma têm algum talento na área esportiva a abraçar uma carreira que de repente não dê tanto dinheiro, mas oportuniza a pessoa a ser um instrumento para levar alegria para milhares de torcedores que acompanham uma transmissão esportiva. E a Rádio Marajoara tem esse condão, né, de levar esse entretenimento para os seus milhares de ouvintes, e eu fico feliz e honrado em poder participar dessa equipe, nessa abertura, nessa chance que o Frank oportunizou para mim nesse meu retorno ao meio esportivo após 7 anos. Então, o Frank é uma pessoa que a gente poderia dizer que é uma pessoa de boa índole, bom caráter, um excelente profissional. Para mim, no meu conceito, um dos melhores narradores da região norte, né? Então ele tem essas qualidades e mais. Para quem não sabe, o homem também é escritor. Olha! Além de um excelente narrador esportivo, ele também está veredando para a área das letras, né, da parte literária. Está escrevendo um livro e brevemente vocês poderão ler essa obra do Frank Souza. Então era isso que eu tinha para falar a respeito do Frank, um grande amigo, parceiro, uma pessoa de boa índole. Obrigado pela oportunidade, Gesiel, um grande abraço. Eu que agradeço. E Frank, um beijo no seu coração. Obrigado, valeu. Grande Tá aí, Carlos. Olha, na tecnologia. Bola da vez. Bola da vez, ele deu um spoiler, né? Vem aí um livro do Frank Souza. Rapaz, a gente está... o Coronel Naum, ele foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Ele é meu parente, vamos assim dizer, meu amigo de infância. O meu irmão mais velho foi casado com a irmã dele, então os sobrinhos dele são os meus sobrinhos, né? E o Naum, ele nasceu também no bairro do Guamá, e ele fez uma trajetória muito difícil. E chegou a comandante-geral. É um cara muito trabalhador, honesto, um cara simples. E eu tive a ideia de escrever o livro De Flanelinha a Comandante-Geral. Esse livro está escrito, inclusive o revisor é o Carlos Reis, que é professor de português. Que legal, hein? O Carlos está revisando ele para mim, inclusive já está registrado na Biblioteca Nacional. E a gente vai estar vendo aí a possibilidade de fazer o lançamento desse livro e já está preparando mais outras coisas aí para o futuro. Já tem local do lançamento, não? Ainda não tem, mas de repente a CLEP pode nos ceder um local aí. Já está aberto as portas. A gente também tem o projeto de um livro de poesias e umas outras temáticas. Mas essas aí. Poesias são todas suas? Sim, inspiração sim. de Frank Souza? Sim, eu música gosto, também? Eu gosto muito dessa... Esse homem é uma enciclopédia.
Fala muito, Luiz. É um poço cultural. Mas olha, eu queria falar do Carlos. Fale do Carlos Reis. O Carlos é um excelente profissional. Eu acho subestimado até na crônica esportiva. Porque ele tem aquele jeitão dele, né? Um cara meio introvertido e conversa pouco, não é muito chegado à turma. Mas o Carlos é um excelente profissional. Um profissional que utiliza bem a língua portuguesa. Domina muito bem. Domina muito bem. É um redator de primeira linha, um repórter muito bom. E em todos os meus projetos eu gosto de contar com o trabalho do Carlos Reis. Além de um grande narrador também. Além de um grande narrador. Ainda não tivemos oportunidade na Marajoara de lançá-lo, né, porque, até por causa dos afazeres dele mesmo, mas sem dúvida nenhuma, até porque ele iniciou também num projeto, modéstia à parte, meu lá na Cultura. Aliás, na Cultura eu desenvolvi alguns projetos, tem um que hoje é famosíssimo, que é a transmissão do futebol pela TV Cultura. Esse projeto fui eu quem lançou e até hoje é implementado, foi no governo da Ana Júlia, sim, né? E até hoje é mantido, projeto realmente maravilhoso, que foi quando o Paysandu caiu para a 3ª divisão, não tinha 4ª, o Remo ficou sem divisão. Aí eu escrevi um projeto que o governo, através da Funtelpa, pudesse patrocinar, vamos dizer, as competições, né, os clubes, e tivesse o direito de transmissão. Então você que é o pai da criança. Muita gente não admite, mas foi. Não, muita gente, mas a partir de agora está registrado. Mas fui eu. Você que eu fez fiz esse projeto, apresentei sem nenhuma maldade. Você estava na Cultura à época? Estava na Cultura. Foi antes... Olha que revelação, hein? Foi antes do projeto das Boas Novas. Entendeu? Sim. Eu fiz o projeto, era o governo da Ana Júlia, apresentei para o Antônio Araújo, que era presidente do Sindicato dos Radialistas, deve ser presidente, nem sei mais. Ele, na época, era da diretoria. Eu apresentei para ele. Ele disse que ia levar para o governo. Levou para o Albertinho Leão, que era da CEL. Secretário de Esportes, né? Secretário de Esportes. O Albertinho gostou demais, levou para o governo. E a governadora mandou implementar. Isso trouxe uma consequência ruim para mim. Foi? Foi, porque a presidente da Funtelpa, na época, Regina Lima, e o diretor de rádio, que era então meu amigo Antônio Carlos, acharam que eu estava querendo derrubá-los. Tomada de poder. Porque teria... Oh, meu Deus. E eu fiz na melhor das boas intenções. Não tive nenhuma intenção de prejudicar ninguém, ao contrário, de ajudar principalmente as emissoras. Então esse case... Porque elas passaram a ter protagonismo. Até hoje tem. Vou lembrar aqui do Zaire Filho, que usa muito o termo case, né? Esse case de sucesso hoje da TV Cultura, Funtelpa, começou então com Frank Souza, né? Deve ser o trabalho de muita gente, mas essa ideia... mas a ideia foi essa sua, ideia, o projeto ela foi surgiu, para você ter uma ideia do quanto foi ingênuo até da minha parte. Olha que revelador. Eu não tenho nenhuma cópia desse projeto, porque eu levei e dei para o então secretário Albertinho Leão. Mas eu fui muito penalizado, porque as pessoas passaram a achar que eu estava... De forma totalmente equivocada. Totalmente equivocada. E fui prejudicado porque eu acabei saindo da minha estrutura, né? Eu fui demitido. Por apresentar um projeto. Depois de um tempo, fui demitido, sob desculpas de que tinha que fazer concurso e não sei o quê. Fui demitido. Até hoje tem gente que não fez concurso na Funtelpa, mas eu perdi naquela altura, quase 20 anos de Funtelpa, não fui indenizado, tive esse prejuízo aí, mas está tudo entregue, está na mão de Deus, porque está servindo de base para revelar muita gente trabalhar, muita gente que não acreditava, que se colocou contra
a minha pessoa lá no rádio, na televisão. Teve que admitir, hoje, né? Tem que admitir. Hoje, né? Usufrui. Muitos usufruem. Como diz Zé Zagallo, teve que engolir. Né? Teve que engolir. Mas tive essa felicidade, eu digo felicidade de inspiração de Deus, porque foi um projeto tão importante que hoje é o carro-chefe da cultura, até hoje. Até hoje. E eu vou levar, porque tem muita gente que hoje está na cultura, na Funtelpa, que talvez não tenha essa informação. Mas com certeza. E eu vou levar essa informação ao querido Marcelo Mendes, que hoje está aí na direção, trabalha na direção, inclusive, da programação, da rádio também, cultura, para que se tenha conhecimento que esse projeto é seu. O projeto embrionário é seu. Não, vai passar a não ser, porque eu não tenho cópia nenhuma dele. Mas não interessa. Eu tenho testemunhas. Então pronto, se tem testemunhas, pronto. Agora, uma outra coisa. Eu sou, às vezes, penalizado pelas coisas que eu falo, porque eu falo o que eu acho. Desde que não prejudique, não seja para prejudicar. Eu era chamado para fazer a narração de alguns jogos da TV Cultura. Eu, o próprio Pio Neto, nós fazíamos. E uma vez eu fiz uma crítica, mas uma crítica construtiva. Tinha o Cleiton César também. Cleiton veio depois. Né? Que era o seguinte, agora veja se não tem lógica. A Funtelpa, ela pagava toda uma estrutura para uma transmissão de futebol na televisão. Deve alugar ainda produtora para fazer a transmissão. Aí, o narrador e o comentarista, um jogo aqui em Castanhal, eles ficavam no estúdio, numa TV que era analógica ainda, embora já tivesse digital, e você narrar um evento, um jogo, com uma condição precária, você fazendo um investimento desse de ponta por causa de uma diária, 2 diárias, um cachê. E eu critiquei isso, eu digo, olha, eu acho isso um absurdo. E isso você não está em loco, né? Isso depõe contra o trabalho do profissional, porque você não tem a visão nítida, você vai errar. E para minha infelicidade nesse jogo, eu acabei dando feito uma narração lá que não era. Se eu tivesse lá, com certeza não ia acontecer. E eu fiz essa crítica. E devido a isso, também fui alijado do processo. Mas você fez o quê? Numa reunião? Não, após o jogo. Após o jogo. Eu disse, olha, nessa condição fica ruim para o profissional. Então, nessa condição, realmente eu não venho. Porque eu não acredito que uma estrutura como é a Funtelpa, com o apoio do governo do Estado, não tenha condições de pegar o narrador, colocá-lo numa cabine por causa de uma diária, meia diária. Eu fiz essa crítica à época. E, devido a isso, eu fui penalizado. Quer dizer, fui penalizado de novo, porque eu estava voltando para fazer alguns jogos lá na TV Cultura. Por falar a verdade, né? Por falar a verdade. Né? Mas é um projeto maravilhoso. Há um ditado que diz o seguinte, que quem fala a verdade não merece castigo. Né? Só que na prática é meio que diferente. Se tem uma coisa que eu não me arrependo de ter feito, foi isso daí. Porque até hoje, muita gente consegue ter emprego por causa dessa atividade da TV Cultura. Transmissão do Campeonato Paraense. Com certeza, né? Absoluta. E parabéns aí à Funtelpa, parabéns a quem está à frente, que vem mantendo, né, esse projeto aí que começou com Frank lá Souza. Atrás, na equipe de esportes da Rádio Cultura. Da Rádio Cultura, né? Foi. Verdade. Eu queria, meu diretor, nós colocarmos a imagem aqui do filho do Frank Souza, está acompanhando o Paizão, e hoje já está no ar também, né? Já faz reportagens. O Luiz é acadêmico de Direito, está no... Quantos filhos, Frank? Eu tenho no total 5 filhos, seriam 6. Eu perdi um filho. Com a minha primeira esposa, eu tive um casal, morreu o meu filho homem, né? Ficou a doutora Thalita Valéria, que é funcionária do Tribunal de Justiça, analista. Beijo para ela. Minha filha mais velha.
Aí tive o Frank Bruno, que era o meu filho com a primeira esposa, ele faleceu. Se tivesse vivo, estaria com seus 33, 34 anos. Aí eu tenho uma outra filha, a Raíssa, com uma namorada que eu tive. Essa moça mora em Santarém Novo. Não tenho muito contato com ela, né? Ela acabou ficando distante de mim. E tenho com a Rosângela, minha segunda esposa, a Maria Eduarda, minha filha mais velha, biomédica, o Luiz Eduardo, que está estudando Direito. Aí, está aparecendo já o Luiz Eduardo aí com a gente. Esse rapagão bonito aí. E a Maria Clara, que é pedagoga, está estudando também pedagogia, está se formando em pedagogia, que é minha filha mais nova. Então, e como é que foi para surgir o Luiz Eduardo aí na Rádio Marajoara, na comunicação? Bom, ele já fazia comigo na Rádio Única, que eu tenho até hoje, www.radiowebúnica.com.br. Legal. E tem o canal Narrador Frank Souza. Então ele me ajuda, ele é da novíssima geração. Tudo Quantos de internet. anos tem o Luiz? 22 anos, 22 novíssima anos. geração, né? Então, não preciso falar que eu não entendo muito de internet, dessa parte digital, aí é tudo com ele. Então, desde Quem sabe, possivelmente, o Luiz Eduardo será o nosso web designer. Quem sabe? Da Clep. Pronto. Quem sabe? Já é clepiano, né? Já é clepiano. Então, pronto. Eu sou favorável à regularização, como eu falei lá na rádio. Eu não admito o profissional que não se regularize com as instituições. Porque, veja bem, você está trabalhando. Se eu não sou regularizado com a minha instituição, o meu sindicato, eu posso sofrer um acidente de trabalho. Sim. E o meu sindicato, ele vai correr para atuar em meu benefício, claro. Então, sempre fui favorável. E quando eu comecei a trabalhar com ele, disse, olha, vou te credenciar na CLEP. Como ele ainda não tem uma carteira assinada, não o levei ainda para o sindicato. Mas, futuramente, ele vai. Porque ele vai se formar em Direito. Ele já está na metade do curso aí. Vai terminar o curso de Direito. Brevemente, o doutor Luiz Eduardo. Mas não impede, né, que todos os advogados, o Guerreiro advogado, o Pio Neto advogado, o saudoso Ronaldo Porto, era advogado, né? E tantos outros, o Carlos Castilho, se não me engano, advogado. Isso, advogado. Né? Cavalcante, que não nonato, mas era nonato também, mas era o outro Cavalcante, era advogado também. E tantos outros. Ele gosta. A mãe dele não queria muito. Eu não sei se ela sofreu muito comigo. Mas está feliz, está feliz. Mas ela não queria. Só que ele gosta de fazer o quê, né? É verdade. Não, eu fico feliz em acompanhar essa trajetória de pai para filho, porque é interessante, por exemplo, você tem um Jorge Luiz, né? Aí tem um Felipe Silva, seguindo a carreira do pai. Agora rapaz, me perdoe, tem um neto. De certa forma. Né? E já tem um neto agora do Jorge Luiz, que também já é comunicador também, já trabalha nas transmissões. O Totti, assessor de imprensa do Paysandu. Sem contar os Silva, né? Do Ailton Silva. Todos os irmãos. Né? Claro. O Reginaldo, né? Irmão do Ailton Silva. Tem o Hélio da Farias, que é sobrinha. Teve o que morreu. Esqueci agora o nome dele. Enfim, o Cláudio Guimarães com a Trisha. Nós temos hoje o Paulo Sérgio Pinto com a Paula. Com a Paula, Mané. Né? E tantos outros companheiros. Né? Paula Marrocos, isso mesmo. Marrocos, Enfim. Grande e essa sequência, um abraço para ele, meu Viajou muito com ele também? Muitas histórias com Paulo Sérgio. Já esteve aqui também. contou muitas histórias. Paulo Sérgio, muita história. O Sensação, né? Senso. É verdade. Frank, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, só de agradecer. Não foi colocado, não foi de pedir desculpas. Mencionado. Não, de pedir desculpas até, né? Porque não era uma questão de eu não querer vir. Mas eu passei por um momento muito complicado, né? Então, agora a gente já conseguiu mais um tempinho aí e precisando nós estamos aí. Não, eu que agradeço. Saiba que era uma vontade enorme de lhe entrevistar pela sua história, por eu lhe conhecer já há alguns anos,
por tudo que você fez por mim também, porque eu não fiz, o primeiro contato realmente o primeiro que eu tive, contato, mas o resto foi você quem fez. Mas sempre tem a pessoa que inicia, né, o processo disso tudo, né? E você faz parte desse processo inicial. Muito obrigado, parabéns. Saiba que eu sou seu fã, lhe acompanho há muito tempo aí. E tenho uma lembrança sua muito da Rádio Clube, por isso que perguntei. Eu me lembro que quando eu cheguei lá na Boas Novas, você falou isso. Eu já lhe acompanho lá e tal. E até hoje lhe acompanho. E agora você aí na Marajoara. Parabéns, muito obrigado mesmo, que Deus continue lhe abençoando. Obrigado, Gisele. Continue abraço iluminando. Pro Garrinchinha. Sabe quem é o Garrinchinha, né? É nosso presidente de honra, Getúlio Oliva. Já até mandou mensagem aqui. Foi. Eu acho que eu falo com ele mais do que eu falo com a minha namorada. Todo dia a gente está em contato. Obrigado, parabéns aí ao filhão, que siga aí a trajetória do pai. Com certeza os conselhos são muito bem-vindos. Obrigado, Frank. Obrigado, Gisele. Obrigado a você que acompanhou a gente. Deixe o seu like aí, o seu comentário, participe conosco. Siga a gente também no Instagram. Essa entrevista é a entrevista de número 28, então tem muitos episódios aí para você acompanhar. Só para dizer, vai estar também no canal Narrador Frank Souza, assim que você disponibilizar. Pronto, daqui a pouquinho o link aí, todo mundo vai acompanhar também no seu canal. Obrigado a toda a equipe da Órbita, que está com os seus estúdios localizados aqui na Duque de Caxias, entre a Mauriti e Marise Barros. Tá bom? Obrigado a todos e até o nosso próximo episódio do Pod Aclep. Tchau, galera. Tchau.